Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então começando mais um trabalho de harmonia, de paz e luz, pedindo proteção ao nosso amigo querido José de Mococa, a esse irmão que sempre nos está dando apoio para prosseguirmos sempre na nossa caminhada, sempre fazendo com que às vezes que temos vontade de desistir, tenhamos forças para continuar em frente, para que tenhamos ânimo para prosseguir, pois é natural que tenhamos alguns momentos de fragilidade, afinal de contas somos imperfeitos, mas é muito interessante que estejamos buscando a força interior dos atributos de Deus que está dentro de nós, da potenciação divina, para estar nos trazendo à tona, para estar acabando ou dissipando, totalmente todas as vicissitudes que carregamos, para que elas possam, se não conseguirmos afastá-las, possamos então pelo menos amenizá-las nesse instante, para que possamos fazer o progresso contínuo. E não adianta, gente, não vamos conseguir acabar com todas as vicissitudes de uma vez só. Tenhamos paciência, uma de cada vez, mas devagarinho vamos estar, porque todos nós estamos fatalizados à perfeição, à perfectibilidade, à evolução. E hoje nos está sendo dada esta oportunidade para justamente fazermos isso, melhorarmos a nós, melhorarmos aos nossos irmãos que estão lá em casa, ajudar para que eles melhorem, claro, não vamos fazer por eles, e ajudarmos os nossos irmãos obsessores, que carregamos das encarnações passadas, ou dessas também, Às vezes a gente dá umas mancadinhas, Então dessas também, então que possamos estar vivendo este amor, este carinho, com positividade, acreditar, porque sempre estaremos conseguindo isso assim, ou quisermos, com muito amor e com muita coragem e determinação, é isso? Hoje quem vai fazer uma palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Nossa irmã Maria da Graça vem fazendo muitas palestras para nós, trabalha na parte da coordenação dos estudos da casa, então se é bom porque ela trabalhar na coordenação do estudo, porque a gente pode cobrar ainda mais dela, Então a gente pode encher mais a paciência dela. E ela estava aqui reclamando, hoje as salas de aula, Então ela estava lá falando que teve que vir limpar as salas de aula. Então ela já fez a parte material, da parte assistencial. Agora vai estar cuidando da parte espiritual, Vai estar crescendo com isso, vai estar evoluindo. E a gente também, Que aí quando a gente está cansado no corpo, mas estamos ativos no espírito, o negócio vai mais para frente, não é isso? E ela é jovem ainda, muito jovem, então ela pode estar aí trabalhando bastante, carregando muitos sacos de areia nas costas, não é? Então hoje ela vai falar, gente, para as brincadeiras, ela vai ela vai falar sobre influenciação espiritual. Então, fica à vontade, na Maria da Graça, é nós e Deus. Boa tarde. Boa tarde. Para quem não tiver oportunidade de cumprimentar, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê essa oportunidade maravilhosa para que nós possamos refletir juntos. Eu costumo dizer nas minhas salas de aula, inclusive hoje eu estava dizendo, que quando a gente é professor, quando a gente atua na área da educação, a gente costuma questionar, refletir em cima das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente fala. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão juntos. Não é uma palestra, é apenas uma reflexão de ambas as partes. Para isso, nós vamos, nesses instantes, procurarmos primeiramente pedir à espiritualidade que nos ilumine. Bom, nesse momento em que nós estamos assim, porque vocês percebem que a humanidade, o mundo está passando por uns momentos difíceis, Uns momentos assim transitórios que nós estamos passando, de expiação para regeneração, mas são momentos difíceis para todos nós.
Porque nós sabemos, nós espíritas, sabemos perfeitamente que as trevas se levantaram, né? Para atuar nas nossas mentes. E nós estamos percebendo que uma grande maioria está sendo levado para esses momentos em que muitas vezes não refletem nas suas próprias condutas. O que acontece? Nós, por nossa vez, muitas vezes nós não damos grande importância para isso. O mundo espiritual está ali, eu estou na matéria, o mundo espiritual está ali, nada vai me acontecer. E a gente vai se deixando levar por esta influência. Aí o que acontece? Nós vamos nos acostumando a esses momentos e não vamos levando a sério as nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? De que forma eu devo estar aqui? São perguntas, são reflexões que nós devemos fazer constantemente para nós mesmos. E nós vamos nos deixando levar como a folha que vai ao vento. Nós às vezes dizemos assim, olha, eu vou lá no centro espírita, eu vou tomar um passe, eu volto para minha casa, tá tudo bem. Ou então eu vou assistir uma reunião de desobsessão, o espírito vai tirar aqueles que me obsediam, que me acompanham, e logo mais eu estou ótimo. Engano. Mero engano da nossa parte. Por quê? Porque enquanto nós não melhorarmos interiormente, nós podemos assistir 300.000 desobsessões. Podemos tomar todos os passes que possam acontecer. Mas se nós não mudarmos aqui os nossos pensamentos, nada vai mudar. E as entidades vão rir gostosamente da gente. E nós, principalmente nós que somos, nos dizemos espíritas, né? Nós estamos assim tão acostumados a deixar para lá, eu vou lá na reunião, deixa para lá, e no dia da reunião eu acordo de manhã, eu faço a minha prece, tudo bem, os espíritos vão me ajudar. E o restante da semana, como fica? E os dias que não tem trabalhos espirituais, como fica? Então esse mundo espiritual está à nossa volta, a todos os momentos. E nós que nos dizemos espírita, muitas vezes não levamos a sério isso, que estas entidades negativas, entidades que muitas vezes são perturbadoras, são astutas, elas nos envolvem constantemente, mesmo nós nos dizendo espíritas. Por quê? Nós temos que entender uma coisa: estas entidades, elas usam técnicas sempre adotadas para nos envolver. Só que nós estamos passando por um momento de transição em que as técnicas são muito mais rigorosas agora.
Ou vai ou racha, como diz no popular, né? São muito mais rigorosas. E elas se aperceberam de uma coisa, até de nós espíritas, uma técnica fácil, que se chama acomodação. Então, nós que somos acostumados com esse, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? E essas entidades se aperceberam disso, que elas usam essas técnicas. E nós percebemos que na humanidade, mesmo aqueles que vão nas igrejas, aqueles que vão nos templos espíritas, não estão isentos disso. Aí nós nos acomodamos de uma tal forma que às vezes, quantas e quantas vezes esses espíritos amigos vêm e dizem, nos alertam, ou por mensagens, ou pelos livros, que nós dizemos que abrimos ao acaso, mas na verdade o acaso não existe. Ou às vezes nós não damos importância para o que os amigos nos dizem, que nos alertam. Olha, toma cuidado, as entidades obsessoras ali estão arrebatando multidões. Porque muitas vezes nós não levamos em conta que aquilo que nós vivenciamos dentro das casas espíritas, do Evangelho de Jesus, tem que ser para nós uma pauta de vida. É uma pauta de vida. Nós temos que escolher, ou nós vivenciamos o Evangelho de Jesus, ou nós vamos ser arrebatados pelas entidades inferiores. E aí nós vamos deixando levar, né? Nós vamos ouvindo aqui o que o Espírito fala aqui, nós vamos não procurando o nosso aprimoramento espiritual. Quando nós saímos da casa de caridade, hoje assisti a desobsessão, agora eu vou embora. Chega em casa, continua tudo do mesmo jeito. O que nós fizemos? Os espíritos estão aqui, mas um espírito não vai poder levar a vida por nós. A vida é nossa. Nós temos que fazer a nossa escolha. Nós escolhemos o certo ou o errado. É isso. E nessa dinâmica, os espíritos se apercebem disso. Esses espíritos perturbadores começam a impor as suas vontades em nós. E desta forma, eles vão envolvendo o indivíduo, a comunidade, a sociedade. Quando nós nos apercebemos, nossa, mas esse mundo está de cabeça para baixo. Às vezes a gente comenta. Mas que condições nós estamos ofertando, nós como espíritas, para colaborar com a espiritualidade? Para colaborar com os mentores. Nós não podemos dizer que nós não temos ajuda. Nós temos sim, e a todo momento. Mas nós não observamos isso.
E dessa forma, essas entidades, elas vão ganhando tempo. Porque elas são astutas. Elas vão ganhando tempo, vão ganhando espaço em cima dos nossos pensamentos, das nossas vontades. E aí eles se apercebem, as entidades se apercebem e dizem assim: olha, eles não acreditam em tudo aquilo que é falado dentro do templo. Eles não acreditam muito naquilo que ouvem, naquilo que lê. Eles não acreditam. Porque, na verdade, muitas vezes nós ouvimos, nós falamos, mas nós não paramos para observar o nosso interior, nós mesmos. Como nós estamos diante dessa sociedade. Porque eles sabem que nós não cremos naquilo que nós ouvimos. Eles nos fazem acreditar assim, ó, nessa onda. Olha, essa onda de loucura que se apercebe, que se passa à nossa volta. Não se preocupe, é assim mesmo. Tem que ser assim. Faz parte. Nós precisamos passar por isso. Percebem como a gente se acomoda? Aí nós vamos arrumando desculpas. Nós vamos buscando justificativas que não justificam. Nós vamos assim nos envolvendo, entrando nesse quadro de perturbações que elas vão aumentando cada vez mais, ampliando dessa forma, aquilo que nós estávamos pensando negativo se torna cada vez mais ampliado em nossas mentes. E muitas vezes nós ficamos frágeis, nós ficamos incapazes de cuidar até do nosso próprio equilíbrio. E o equilíbrio vem como? Da mente. Nós sempre dizemos aqui, a mente, o pensamento é uma energia. Será que nós compreendemos que o nosso pensamento é realmente uma energia? Será que nós damos conta disso? E esse equilíbrio nós temos que entender que nós temos que ter, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós fomos programados para a evolução, que é o nosso alvo final. Nós vamos nos entregando tão inertes, incapazes, nas mãos desses espíritos inferiores. Como eu disse, sem nos dar conta. Aí, eu vou trazer do livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de verdade. Os Espíritos, na questão número 459, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é a pergunta que Kardec faz. Os Espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí nós vamos escolher quem vai nos dirigir. Que nos envolve
geralmente elas nunca nos deixam estáveis. Nós vamos nos desequilibrando, tornando cada vez mais instáveis. Desejamos muitas vezes fazer alguma coisa, mas dentro de nós, algo nos diz: ah, mas que tolice, bobagem, pra quê? Por que você vai dar importância para isso? Não tem sentido. Aí nós nos achamos tão importantes, pessoas tão valorosas, que nós não damos importância que o primeiro pensamento, como nos diz os Espíritos, é o nosso. O outro é de alguém que está do outro lado da vida. Pode ser um espírito de luz, pode ser um espírito das trevas, certo? E muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? Diante desses pensamentos. E a gente diz assim: mas era tão bom o que eu queria fazer, era tão bom. Aquela sugestão que eu tive foi maravilhosa, mas faço ou não faço? Vou ou não vou? Tento ou não tento? E nós começamos aquela briga mental. O meu pensamento brigando com o meu pensamento. O meu pensamento brigando com o pensamento de um intruso que está me envolvendo. E esse pensamento começa a remexer toda a minha estrutura psicológica. E quando ela me envolve nessa estrutura psicológica, que nós vemos muito por aí, as pessoas falam sozinha pela rua, conversam com o vento, não é? A gente vê muito isso, porque a gente vai se deixando levar e tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Depois nós vamos em Kardec novamente, na questão de número 461. Quem tiver dúvidas, procura lá. Assim: como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? E o Espírito da Verdade, a falange, responde assim: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos são, em geral, aqueles do primeiro momento. Em geral, aqueles do primeiro momento. Os nossos pensamentos são aqueles do primeiro momento. É isso que ele quer dizer. Do resto, não há um grande interesse para vós essa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes. O homem age livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente, se torna o mau caminho e não tem nisso senão mais responsabilidade. Veja, o livro dos Espíritos é a nossa Bíblia. Aqui está contido todo o nosso procedimento como espíritas, que nós temos que analisar, refletir e buscar no nosso dia a dia, para que nós possamos ser melhor. Não é isso que a gente sempre fala aqui, a reforma íntima? Pois bem, como ele diz, o primeiro pensamento é do
é nosso. O outro é dos espíritos. Agora, se nós queremos pensamentos positivos dos espíritos, nós temos que agir como cristãos, como espíritas, fazendo a nossa reforma interior. Caso contrário, nós vamos dar vazão para aqueles que estão ali procurando os irmãos na terra para atuar na mente. Simples assim. Não tem o que discutir. E o que acontece? Assim, dessa forma, esses espíritos que estão rodeando, eles sabem como nós estamos pensando. Nosso pensamento não é só nosso, é deles também. Porque eles leem os nossos pensamentos. Ou não? Claro que sim. Aí, nós temos que escolher. Ou eu escolho o pensamento positivo, ou eu escolho o pensamento negativo. Muitas vezes, o negativo nos diz assim: para que você vai perdoar? Deixa de ser bobo. Não te interessa não. Não faz isso não. Vão te chamar você de idiota. Vão chamar você de bobo. Não faz isso não. Deixa levar. Vai lá, enfrenta, briga, fala o que você pensa. É assim. E a gente se deixa levar. Vai lá, joga um caminhão em cima da pessoa. Sem saber, aliás, quando a gente tem conhecimento da doutrina, a gente sabe que quando você despeja esse caminhão, ele volta para você. Na mesma proporção. É a lei da ação e reação. Você faz, você recebe. Porque se a pessoa joga um caminhão em cima de você e você está preparado psicologicamente, nada vai te envolver. E com mais razão, isso vai voltar para a pessoa. Interessante que muitas vezes a gente ouve mais o espírito negativo do que o positivo. Não é? E aí a gente vê muitos casos de depressão. As pessoas entram num processo depressivo tão grande porque essas entidades começam a envolver. E a depressão é nada mais, nada menos do que um passo para a obsessão. Depois da obsessão vem o quê? A possessão. E assim vai. Chega num ponto que o indivíduo não consegue mais governar a si mesmo. Porque o seu pensamento está tão envolto por estas entidades que não consegue mais raciocinar. Perceberam como é a influência negativa desses irmãos em nós? E olha, o espírita não escapa não, viu gente? É o mais obsediado muitas vezes. É, por quê? Eu vou lá derrubar aquele lá. Porque é menos um. Para que ele vai se preocupar com aquele que já está com a mente envolta nos pensamentos negativos? Para quê? Já está ganho? O espírita, não, ele está tentando reagir. Está tentando melhorar. É esse que eu vou buscar. E às vezes a gente ouve aqui as palestras, ouve as coisas, sai daqui. Olha, quando eu chegar na minha casa, eu vou melhorar. Mentira, é mentira.
Não melhora, não, se a pessoa não fizer um esforço interior. Certo? Para que nós possamos. Gente, eu estou falando isso daí porque a doutrina espírita, na primeira página do Livro dos Espíritos, que é a nossa Bíblia, conforme eu falei, está escrito assim, ó, filosofia espiritualista. Está aqui, ó. Ela está falando do quê? Culinária? Não. O que mais que ela está falando? É de uma filosofia mais profunda, que nós temos que analisar, estudar. E não sairmos do templo e voltar na outra semana. Ah, porque eu estou passando por um problema tão difícil, eu não consigo pensar. Mas não vai conseguir mesmo. Os espíritos ajudam. Mas e nós? Nos ajudamos? Cabe aí uma reflexão. Para mostrar, André Luiz, no livro Ação e Reação. Quem quiser consultar, vai lá. No livro Ação e Reação. Ele nos diz, André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz uma lição maravilhosa, maravilhosa, que todos nós, principalmente nós que nos dizemos espíritas, é uma lição que o espírito inferior dá para todos nós. E eu vou. Por quê? Aqui ele nos diz que, nesse livro, vejam bem, Luiz é um irmão que está encarnado. E a sua mamãe, Alzira, procura um mentor chamado Silas para que possa ajudar o seu filho, porque ele está envolto por entidades negativas. E por que ele está envolto por entidades negativas? Porque o seu pai foi um homem de extensos haveres, muito rico. Mas ele adquiriu essa riqueza assassinando 2 irmãos, que é o Leonel e o Clarinho. Quem quiser ler esse livro é maravilhoso, gente. Só que Silas, para trazer uma mensagem, uma lição maravilhosa, um aprendizado, uma aula para André Luiz, ele pergunta: qual é a técnica que é utilizada por vocês para o envolvimento espiritual? Ele pergunta isso para o espírito obsessor. Porque ele não sabia? Não, ele sabia. Silas sabia. Ele era um mentor. Ele estava fazendo isso daí simplesmente para ensinar André Luiz. É uma lição. Então ele diz assim, ó, prestem bem atenção. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema
básico dos interesses mais íntimos. O que ele quer dizer? Na nossa vida, todos nós temos o nosso desejo. Nós temos vontade de andar, nós temos vontade de comer, nós temos vontade de dormir, nós temos vontades de sair, passear. Mas não é desse interesse que ele fala. Não é desse interesse comum que nós temos. Por isso, vamos lá. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Percebem? Nós temos um desejo central. É isso que ele fala. Que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Todos nós temos um desejo central, que é aquele que faz com que é o reflexo da nossa personalidade. Desse modo, ele continua, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. O espírito obsessor está falando, né? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Em qualquer plano, quer dizer, encarnado ou desencarnado, certo? Através das ocupações e posições em que prefira viver, quer dizer, da forma como nós queremos viver. Assim é que a crueldade, percebe? Olha o que ele fala. Assim que a crueldade é o reflexo, o criminoso, ele já traz dentro de si o desejo central, que é cometer o crime, porque ele traz dentro de si já esse reflexo, certo? A cobiça é o reflexo do usuário, aquele que cobiça demais as coisas dos outros, né? Então ele quer cobiçar, ele quer aquilo que é do outro. Então é o pensamento central, é o desejo central dele. A maledicência é o reflexo do caluniador, aquele que é acostumado a caluniar o outro. Ele traz dentro de si esse reflexo da maledicência. Já está embutido lá no tema central dele. Certo? O escárnio é o reflexo do ironista, quando a pessoa é irônica com a outra. E a irritação é o reflexo do desequilíbrio. Tanto quanto a elevação moral, olha só a aula que ele dá, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura, ele diz mais, quando eles conhecem o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, quer dizer, quando eles querem ajudar ou querem punir, né? É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes,
robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. E criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. O que ele quer dizer? Como já está embutido lá no tema central, é só dar uma soltada. Se a pessoa é irritada, é só uma pontinha. Já foi. Percebem como é importante o equilíbrio mental? Percebem que André Luiz nos traz aqui uma forma de análise que nós devemos levar para o nosso dia a dia. Qual é, aí fica a pergunta para todos nós, qual é o nosso tema central? Qual é? Como nós queremos ser influenciados? E tem mais. O obsessor ainda diz sarcástico. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Um espírito obsessor não chega para ninguém e tira do nada. Eu vou obsediar, por exemplo, vou dar um exemplo chulo aqui. Eu vou obsediar, faz de conta que eu sou obsessor. Eu vou obsediar a Firmiana agora. Não, eu não vou conseguir se ela não tiver esse tema central dentro da mente dela. Um espírito não pega do nada para obsediar. Para obsediar uma pessoa, ele já está ali, ele já percebe que está embutido na mente da pessoa. É por isso que muitas vezes se briga com o próprio pensamento. E isso, nós temos essas reflexões, gente, desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo. E o que nós fizemos muitas vezes? Nós escolhemos Barrabás e não Jesus. E nós constantemente escolhemos Barrabás, porque nós fugimos do caminho do Cristo. Platão, antes de Cristo, ele falava de uma forma analógica, alegórica, ou vamos dizer, uma historinha. Ele contava, acho que todos vocês devem conhecer, principalmente quem fez pedagogia, né, cara? Conhece perfeitamente a história do mito das cavernas, não é? Como era o mito das cavernas? Ele é uma historinha simples. Havia numa caverna um grupo de pessoas que lá estavam acorrentadas desde que nasceram. Desta forma, eles só viam as sombras através da parede. Não via outra coisa além da sombra na parede. E assim, o tempo passava. Um certo dia, um deles rompe esta corrente e sai fora da caverna. Quando ele sai, ele vê a luz e a sua vista se ofusca. Tanto tempo dentro da caverna, então essa luz ofusca a sua mente, os seus olhos. Aos poucos ele abre
a mente, e ele vê aquele colorido maravilhoso fora da caverna. Ele fica deslumbrado com aquilo. Aí, ele fica um tempo envolto nessa maravilha. De repente, ele fala assim: eu preciso voltar para falar com os meus companheiros. Ele volta, entra na caverna e fala, explica, fala do mundo maravilhoso que ele conhece, das coisas que ele viu lá fora. Vamos lá, tem umas coisas maravilhosas lá fora. Vamos abrir os olhos, vamos sair daqui. Você só vê a escuridão, vamos lá fora. Ninguém acreditou nele. E ele insistia, e ninguém acreditava nele. Tanto é que eles acabaram assassinando ele. Moral da história. Quem é? Vocês vão responder, porque é uma reflexão. Quem é que estava acorrentado dentro da caverna? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? A humanidade. A humanidade estava lá, acorrentada dentro da caverna, porque ela só via sombras. Aí, ela não acredita, porque por mais que se fala, ela não crê, ela quer continuar visualizando aquela escuridão. Quem é aquele que sai da caverna? Alguém se arrisca? Quem é? Gente, é uma filosofia. Quem é? O que sai da caverna é aquele que pensa. É aquele que usa a filosofia para pensar. Porque o que é a filosofia? A filosofia nos faz pensar. O livro dos Espíritos é o quê? É uma filosofia. Ele nos faz pensar. Então esse que sai da caverna é aquele que nos faz pensar. Para essa nova visão, para esses novos conhecimentos, mostrar que o mundo não é só aquilo lá dentro da caverna, existe algo além disso, que nós devemos visualizar, nós devemos buscar dentro de nós, este mundo maravilhoso. E aqueles que assassinam, quem são? Não é a humanidade que constantemente procura usar o tema central de cada indivíduo para incutir na mente de cada um aquilo que ele acha que é certo. E não deixa o indivíduo pensar. Não deixa o indivíduo buscar a filosofia da alma. Percebe? Esse é o mito da caverna. E Platão nos trouxe bem antes de Cristo. Mas nós não estamos interessados. Nós vamos nos deixando levar pelos tempos. Para que serve a reencarnação? Para quê? Para
sair da caverna. Para sairmos da caverna, porque quando nós vamos pensando, nós vamos melhorando interiormente. Nós vamos mudando a nossa forma de pensar, de agir. Aí nós começamos a fazer a nossa modificação interior. Essa modificação que o Espiritismo pede para todos nós. E nós fazemos o quê? Modificamos ou não? Eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer dentro da sala de aula. Quem foi meu aluno sabe disso. Depende de nós. Entendeu? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. A espiritualidade vem e ajuda. A espiritualidade faz. Os espíritos vêm aqui, fazem, ajudam, nos ensinam. Mas se eu não quero. Meu pai costumava dizer que quando a gente não quer, nem Deus pode. Quando a gente não quer, nada nos move. Depende de nós, dessa força interior. E a partir que nós saímos daqui deste templo, vamos analisar qual é o nosso tema central. Nós vamos viver sempre mendigando para a espiritualidade, mendigando um passe, mendigando uma água fluidificada, mendigando um auxílio, se nós temos dentro de nós uma capacidade, um eterno vir a ser, porque tudo que Deus podia nos dar, Ele já nos deu, está embutido dentro de cada um de nós. É só nós buscarmos, trazer aquilo para que Ele venha à tona. Nós não devemos ficar esperando pela que a espiritualidade faz. Hoje eu vou lá na casa de caridade, por quê? Eu vou tomar um passe, eu vou passar pelo mentor, o mentor vai falar para mim e eu vou melhorar. Será que eu vou melhorar? Não vou, se eu não quiser eu não vou. É como eu disse, eu posso dormir aqui dentro dessa casa. Eu posso ficar aqui todos os dias, mas se eu não fizer a minha reforma, se eu não buscar o meu tema central, qual é o nosso tema central? Nada vai mudar. Eu posso sair daqui e dizer, olha, eu não vou naquela casa porque não resolveu nada. Eu vou lá na igreja batista, eu vou lá na igreja protestante, eu vou lá não sei onde. Mas e eu? Eu vou ficar andando para lá e para cá. E aí o que acontece? Eu desencarno. Quem me espera? Aqueles junto com eu, aqueles que eu convivi com eles. Que eu alimentei até então na minha cabeça. É o meu tema central. Nesse momento, é os espíritos infelizes. Eu trouxe hoje essa reflexão, porque às vezes eu percebo que muitas pessoas vêm na casa, vêm hoje, vêm amanhã, vêm depois de amanhã, está sempre pedindo a espiritualidade, mas não procura fazer uma análise de si mesmo. Eu posso, dentro da minha casa, fazer o melhor. Mas se os meus filhos não querem, o que eu posso fazer? Desatai-o e deixai-o ir. Assim disse Jesus. Muita paz.